É claro que ninguém quer sofrer perseguições. Agora, nós precisamos entender também que em algum momento da vida cristã nós seremos de alguma forma perseguidos. Outra coisa que é importante compreender é o porquê somos perseguidos. Nós não podemos ser perseguidos por uma atitude errada nossa. Mas se formos perseguidos por pregar a verdade, se formos perseguidos de alguma forma por sermos coerentes com a vida cristã, nós devemos nos alegrar nisto. É claro que eu penso também que nós não sofreremos mais perseguições como a igreja primitiva sofreu, mas de alguma forma nós seremos, em algum momento da nossa vida cristã, seremos rechaçados por não concordarmos com aquilo que envolve de forma natural as práticas de pessoas que vivem sobre os ditames dos princípios deste mundo maligno, dominado pelo pecado. Então, meus queridos, não dá, escute isso, não dá para ser crente querendo estar bem com todo mundo o tempo inteiro. Em algum momento, nós iremos sofrer alguma perseguição de alguma forma. E nós devemos nos alegrar nisto, porque os nossos irmãos da igreja primitiva assim também foram perseguidos. Queridos, sejam bem-vindos à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva. Estamos nas nossas lições bíblicas de escola dominical e estamos estudando o terceiro trimestre de 2025, aprendendo com o pastor José Gonçalves sobre a igreja que estava em Jerusalém. Na aula de hoje, estudaremos a lição de número 7, do dia 17 de agosto de 2025. O título da nossa lição é Uma Igreja que não teme a perseguição. Uma coisa que é importante para nós é entendermos que nós não podemos agir ou deixar de agir motivados pelo medo. Como terapeuta, eu gosto de fazer essas abordagens, porque aí está na minha área de formação, né? O medo é paralisante. É claro que existe o medo saudável, é lógico. É lógico que existe o medo que nos protege. Uma criança, ela precisa criar esta rede de proteção. Só que nós não podemos meter medo na criança de alguma forma. Nós precisamos entender que, na vida cristã, se nós estamos no centro da vontade de Deus, se estamos agindo de acordo com a vontade de Deus, se estamos fazendo do jeito de Deus e no tempo de Deus, nós não podemos temer. E nós estamos estudando na aula de hoje sobre uma igreja que não teme a perseguição. Porque se a igreja primitiva que estava em Jerusalém tivesse medo de agir por medo de perseguição, nós não estaríamos aqui hoje. E muitas vezes o diabo infunde medo para tentar nos afastar daquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. Então, queridos, vamos à frente. Até porque a Bíblia nos diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de coragem. O texto áureo da nossa lição está em Atos capítulo 5, versículo 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mas mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Pedro e os apóstolos tinham convicção do que eles deviam fazer. Eles não negociavam. E às vezes nós somos tentados a negociar algum princípio do evangelho para vivermos de forma mais confortável. E Deus não nos chamou para negociar princípios. É claro que todos nós queremos viver mesmo de forma confortável. Eu também. O conforto é bom, mas se for para negociar princípios, não, é outra coisa. Verdade prática nos diz que, em relação à verdadeira igreja cristã, há duas verdades inegociáveis, inflexibilizáveis. A igreja será perseguida. Não tem como. Eu disse isso aqui desde a minha fala inicial. Em algum momento, como igreja, mesmo em pleno século XXI, nós seremos perseguidos. Mas a segunda verdade é, Deus a protegerá. Nós não precisamos ter medo. Jesus Cristo disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não prevalecerão contra ela. Ok? Então a igreja está sendo preservada pelo Senhor. A nossa palavra-chave é perseguição. Perseguição. O que é uma perseguição? É quando nós
cometemos uma falha e aí começamos a sofrer as consequências desta falha? Não. Perseguição é quando nós estamos fazendo algo conforme a vontade de Deus e começamos a sofrer perseguições por causa disso que estamos fazendo. E as perseguições, elas têm uma característica muito própria. Elas sempre vão nos tentar tirar do foco, tirar daquilo que é certo, daquilo que é correto, nos tentar desvirtuar o nosso caminho. Então nós temos que suportar as perseguições. A leitura bíblica em classe da nossa lição de número 7 está em Atos capítulo 25, capítulo 5, do versículo 25 ao 32 e no capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 5. Atos capítulo 5, a partir do versículo 25. E chegando anunciou-lhes dizendo: Eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasses nesse nome? E eis que enchestes a Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Pedro está dando essa resposta por quê? Porque esses oficiais, os principais os sacerdotes, dizem para eles: nós já prendemos vocês, soltamos vocês, falamos para vocês não pregarem em favor deste nome e vocês estão continuando a fazer. Aí eles dizem: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Versículo 30. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós, como testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então Pedro está dizendo aqui duas coisas. Deus, com a sua destra, elevou a Cristo como Salvador e nós somos testemunhas destas palavras. Pronto, nós vimos e não vamos deixar de testemunhar. Atos capítulo 12, versículo 1. Porque aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os matar. E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem 16 homens, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas, isso aqui muda um cenário. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. Queridos, Pedro estava realmente com a morte decretada, não é? É claro que depois ele foi martirizado, mas nesse dia aqui não. Ele estava com a morte decretada. A igreja, porém, ela não cedeu a essas pressões. A igreja, ela estava pronta para orar. E a oração, com toda certeza, muda os destinos. Então isso é muito importante. Primeiro ponto da nossa lição, a igreja perseguida. Primeiro parágrafo, o nosso escritor vai falar para a gente quem eram os perseguidores da igreja. Quem eram esses perseguidores da igreja? Eram 3, na prática, que estavam perseguindo o povo aqui, ó. Os sacerdotes, os saduceus e o capitão do templo. Agora, cada um deles, ó, os saduceus era um grupo muito influente, com grande poder político e religioso. Esses saduceus, eles tomavam conta do templo. Eles eram responsáveis pelo templo. Esse grupo era um grupo que tinha o apoio dos sacerdotes e dos anciãos
e dentro dessa classe religiosa eram os mais poderosos. Então, esse grupo era um grupo realmente que, principalmente no que se refere ao templo, eles tinham o domínio. Os anciãos. Quem eram os anciãos? Os anciãos eram líderes judaicos influentes, representando tanto aspectos religiosos quanto políticos, mas sem exercer funções sacerdotais no templo. Esses anciãos eram homens que tinham grande influência entre as pessoas, né? Eram homens que realmente direcionavam. Os anciãos sempre foram muito respeitados, né? No contexto oriental, sempre foram, não, são até hoje respeitados. Então, embora eles não tinham nenhum aspecto político, não exerciam funções sacerdotais, mas eles realmente tinham grande influência naquela comunidade. Agora, o capitão do templo. Já o capitão do templo, mencionado também em Atos 4:1, era um sacerdote de nível inferior, mas que tinha autoridade policial dentro do templo. Quando a gente olha para Roma hoje, né, a sede da Igreja Católica Apostólica Romana, existe a polícia do Vaticano. O Vaticano é considerado um Estado, né? Está dentro do Estado romano, mas é considerado um Estado também. Então, esse primeiro parágrafo aqui é só para a gente entender quem eram esses perseguidores. Segundo parágrafo, as esferas de perseguição. Geralmente, a gente vai perceber que hoje existe uma perseguição, né, em duas esferas. A esfera religiosa é uma das esferas e a esfera política. Essas duas esferas são esferas que a igreja está sofrendo perseguições. Ela está sofrendo perseguições. Vamos pensar aqui, ó, na esfera religiosa. Na esfera religiosa, à medida, diz o nosso escritor aqui, à medida que os cristãos testemunhavam de sua fé, com poder, ganhavam mais e mais admiração popular. Eles ganhavam mais e mais admiração popular. Por que que isso acontecia? Porque a fé deles era uma fé vívida, era uma fé verdadeira. O movimento estava crescendo, né? A palavra de Deus nos fala de uma situação em que eles queriam impedir o crescimento da igreja e Gamaliel tomou a palavra e disse, gente, vamos deixar isso aí. Se esse movimento for de Deus, ele vai em frente. Se ele não for de Deus, ele vai parar por aí mesmo. Então a gente percebe que o que estava acontecendo é porque Deus estava dando crescimento à igreja. E aí, com isso, a inveja provocou a ira desses líderes. Deixa eu colocar de cozinha azul aqui, né? A inveja provocou a ira desses líderes religiosos, que o movimento não estava crescendo, porque não tinha nada de Deus, e a inveja provocou a ira deles. Enquanto a igreja crescia, o velho judaísmo farisaico regredia. E regredia por quê? Porque Deus não estava mais ali. Deus já tinha mudado a estação, né? Digamos assim, fazendo uma metáfora aqui com a estação, né, do ano. Deus já tinha mudado a estação e eles ainda estavam querendo viver na estação anterior. Então, Deus não estava mais com eles e onde Deus está, realmente há crescimento. Agora, na esfera política, vamos lá. O nosso escritor diz que o rei Herodes, um dos governantes que representava o Império Romano na Judéia, mandou executar Tiago e prender o apóstolo Pedro. O texto deixa isso claro para a gente. O que ele queria? O texto também nos diz, queria com isso aumentar o seu capital político perante os judeus. Queria aumentar o capital político perante os judeus. Ó, primeiro, os religiosos da época precisavam entender que era o Senhor quem dava êxito à igreja. Eles precisavam entender isso. Segundo,
A igreja não compactuava com a corrupção estatal. Os líderes religiosos, sim, os líderes religiosos do judaísmo, eles compactuavam com as corrupções estatais. Então, é claro que eles não iam concordar com a igreja. É claro que eles iriam perseguir a igreja. Mas, como nós estamos estudando nesta aula, né, na aula de hoje, nesta lição de número 7, a igreja ela não tinha medo dessa perseguição. Ela só fazia aquilo que deveria fazer. Terceiro parágrafo do primeiro ponto, a igreja enfrentará oposição. A igreja enfrentará oposição. E o pastor José Gonçalves vai nos dizer aqui que a perseguição pode mudar conforme o seu tempo, conforme o tempo e o lugar, mas seu objetivo continua o mesmo: silenciar a voz da igreja. E por que a perseguição visa silenciar a voz da igreja? Tá aí, ó, silenciar a voz da igreja. Porque, meus irmãos, a igreja é voz discordante. A igreja foi, é e continuará sendo voz discordante. Nós precisamos ser a voz de Deus. É isso que João Batista nos ensina, não é? Quando João Batista apareceu no deserto da Judéia, vestido pele de animais e comendo gafanhotos e mel silvestre, a Bíblia diz que um dia perguntaram para João Batista: você é o Cristo? E ele diz: não, não, não. Eu sou apenas uma voz. Eu sou apenas a voz que clama no deserto. João Batista, ele fala o seguinte: eu nem sou eu mesmo, eu sou a voz do que clama no deserto. Ou seja, eu estou reproduzindo o eco de uma voz. E ao reproduzir o eco da voz de Deus, nós sabemos que a igreja vai ser voz discordante. Não é fácil discordar. Não é fácil, porque na maioria das vezes a gente tem que renunciar a alguma coisa, abrir mão de alguma coisa. Mas a igreja tem que ser essa voz discordante. E ao ser voz discordante, ela é verdadeiramente a voz de Deus, ok? Segundo ponto da nossa lição. A Academia de Pregadores tem um recado para você. A igreja protegida. Falamos aqui, na verdade, prática. Duas verdades sobre a igreja. A igreja será perseguida, mas a igreja é também protegida. Primeiro parágrafo. Um anjo de Deus. A Bíblia deixa claro aqui que a igreja não era apenas perseguida, mas também protegida. Não é incomum a presença de anjos no livro de Atos. Outra coisa, eu sempre mudo, então vou mudar agora também aqui, ó. Não é incomum a presença de anjos no livro de Atos. Outra coisa importante deixarmos claro aqui, ó. A Bíblia diz que eles estão a serviço daqueles que vão herdar a vida eterna. Queridos, eu tenho muito cuidado ao falar sobre anjos, né? Muito cuidado, porque, infelizmente, há uma tendência da angelolatria, adoração aos anjos. E nós precisamos entender, o escritor aos Hebreus diz, no capítulo 1, versículo 14, falando sobre os anjos, ele diz: não são, porventura, espíritos ministradores em favor daqueles que hão de herdar a vida eterna? Então, anjos são espíritos de Deus, espíritos são enviados do Senhor, não são espíritos, são enviados do Senhor, seres espirituais enviados do Senhor para proteger aqueles que hão de herdar a vida eterna. E nós precisamos compreender isso. Anjo não é para ser adorado. Ah, pastor, mas anjo tem poder? Tem, mas é um poder limitado. Ele não exerce um poder dele mesmo. O poder que ele tem é exercido por ele, mas é um poder dado por Deus. É um poder cedido, delegado por Deus. E outra coisa, para uma missão específica. Anjo não tem poder para fazer tudo o que ele quer, não. Ele sai com uma missão específica e para aquela missão específica ele tem o poder necessário para executá-la. Fora disso, não. Os anjos não têm autonomia. Eles são enviados por Deus, enviados por Cristo em favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Segundo parágrafo, do segundo ponto, a intercessão da igreja.
Atos capítulo 12, versículo 1 ao 5, diz que a igreja fazia contínua oração por Pedro. O mesmo texto bíblico que mostra um anjo no cenário da libertação de Pedro, também revela a igreja como um agente ativo nessa libertação. Eu gosto sempre de dizer o seguinte, quando falo sobre oração, ensino sobre oração, não é o momento aqui, mas vale pelo menos um pouco da abordagem. A oração realmente move a mão de Deus? Aí geralmente a gente diz sim, move. Mas a pergunta é, a oração pode mudar os decretos de Deus? Não. Aquilo que é decreto de Deus, nada muda. Mas nesse cenário da lição que estamos estudando hoje, nós vemos duas coisas acontecendo. Um anjo que é enviado para livrar Pedro e uma igreja que entende a vontade de Deus, que busca a Deus em oração. Então, é claro que não foi a oração que resolveu, mas a igreja entendeu a vontade de Deus, orou ao Senhor, e aí a igreja se sintoniza. Na aula passada eu falei sobre Ananias e Safira. Na aula passada? Não, na lição de número, na lição de número 6, né? Lição de número 6. Nós falamos sobre Ananias e Safira que não estavam alinhados com o ambiente espiritual que eles estavam vivendo. Então, Deus livrou Pedro só porque a igreja orou? Não, porque se não fosse a vontade de Deus, isso não aconteceria. Mas a igreja orou. E toda igreja que está alinhada à vontade de Deus, ela ora. Ela cumpre o seu papel na oração. Então, eu escrevi aqui, olha, na oração, a igreja participa da ação de Deus em favor do seu povo. Na oração, a igreja participa da vontade de Deus em favor, ou da ação de Deus em favor do seu povo. Então a igreja estava conectada com aquele ambiente, entendeu o ambiente da oração e Deus verdadeiramente agiu, porque era a sua vontade, mas também em resposta à oração da igreja que estava orando. Ah, pastor, mas como que eu alinho isso? Simples, simples. Enquanto a igreja orava, Deus agiu. Deus poderia agir antes, Deus poderia agir depois? Poderia, mas Deus agiu enquanto a igreja orava. Então a resposta de Deus para a igreja estava sendo: eu estou feliz porque vocês estão orando. E vocês estão orando conforme a minha vontade. E porque vocês estão orando conforme a minha vontade que é soberana, será executada. Isto é maravilhoso. Quando a nossa oração se une à vontade de Deus. Ó, dá para pregar isso, hein? Quem gosta de pregar. Quando a oração se une à vontade de Deus. Eu vou até escrever isso, que eu vou pregar sobre isso depois. Quando a oração... Ó, vou fazer questão de escrever aqui agora, gente. Senão eu esqueço, ó. Quando... Eu tenho um aluno que faz isso. A oração... Tem um aluno que quando eu falo alguma coisa em sala, ele fala, ô pastor, o que você falou? E repete que eu vou pregar isso aqui. Quando a oração se une à vontade de Deus. À vontade de Deus. Ok? Pregue isso aí também, entendeu? E fala, ó, Deus me revelou, irmão. Foi mesmo, foi mesmo. O título aqui da mensagem, Deus me usou para te revelar, mas a mensagem é o Espírito Santo que vai te dar por completo. Terceiro parágrafo do segundo ponto. O valor da oração. Lá no finalzinho, o nosso escritor nos diz o seguinte, ó, não podemos subestimar o poder da oração. A conhecida frase, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, ainda continua atual. Esta frase é verdadeira. E deixa eu te explicar como que isso funciona. Quer dizer que se eu oro muito, eu tenho muito poder e aquilo que eu quiser fazer, eu vou fazer porque Deus me deu poder? Não. A oração é desfrutar de comunhão com Deus. E quanto mais íntimos de Deus estamos, mais nós entendemos a vontade de Deus. E quanto mais entendemos a vontade de Deus, mais nós agimos de acordo com a sua vontade. E quanto mais nós agimos de acordo com a vontade de Deus, mais Deus fará para que a sua vontade se estabeleça. Isto é a oração. Isto é o valor da oração. Então não é só orar.
A oração não é só como um policial militar, né, que aí eu entendo bem, quando ele vai entrar de serviço, ele vai lá na intendência e pega a arma que ele precisa e pronto, usa e depois devolve. Não, a oração tem que ser uma vida de oração e esta vida de oração nos mantém em comunhão com Deus. A comunhão com Deus nos faz entender cada vez mais a vontade de Deus. Quanto mais nós entendemos a vontade de Deus, mais nós agimos conforme a vontade de Deus e quanto mais nós agimos conforme a vontade de Deus, mais Deus trabalha para estabelecer a sua vontade, que é soberana e que é perfeita e agradável para todos, ok? Terceiro ponto da nossa lição. A igreja destemida. Então, o que uma igreja destemida faz? Primeiro, ela testemunha com poder. Então, a igreja destemida, ela tem um testemunho com poder. O nosso escritor nos diz que vemos o Espírito Santo operando por todo o livro, mesmo quando o seu nome não é mencionado. Ele é a fonte de poder da igreja. Sem o Espírito Santo, a igreja perde o seu testemunho e se torna inoperante. Muito bem, o livro de Atos é chamado de Atos dos Apóstolos. Alguns estudiosos, não querendo mudar nada, eles dizem que o livro de Atos pode muito bem ser chamado de Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. E é isso que o pastor José está falando aqui. Mesmo quando o Espírito Santo não é mencionado no livro de Atos, mas eu te sugiro estudar as ações do Espírito Santo no livro de Atos e também no Evangelho escrito por Lucas. Lucas é que faz essa ponte, né, da ação do Espírito Santo através da vida da igreja, através da vida de Cristo. Lucas faz essa descrição. Então, quando nós entendemos isso, nós percebemos que mesmo quando o Espírito Santo não é citado, ele está agindo usando os seus servos. Então, assevera bem, ou fala bem aquele que assevera que o livro de Atos, bem que poderia ser chamado, ao invés de Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, através dos apóstolos. O que nós aprendemos com isso? Que é impossível viver uma vida na igreja sem a ação do Espírito Santo. Segundo parágrafo do terceiro ponto. Convictos de sua fé. Essa era uma igreja convicta de sua fé. O que eu quero grifar aqui é o seguinte. Convictos de sua fé. Deixa eu achar aqui onde eu grifei, para não perder tempo. Deixa eu ver se está. Deixa eu ver se está na outra página aqui. Ó, tem hora que o negócio aqui meio que bagunça também. Então aqui, ok? Tá aqui, ó, na próxima página. Eu tô procurando e tá aqui, ó. Não se trata de uma mera desobediência civil ou rebeldia, mas de uma defesa consciente daquilo que a igreja crê como fazendo parte da natureza e essência, e que de sua natureza e essência, e que por conta disso não pode de forma alguma ser negociado. Por que o pastor José nos escreve isso aqui? Porque isso deixa claro nas palavras de Pedro, né, e todos os que estavam com ele, qual era a convicção de fé que eles tinham. Os sacerdotes, os anciãos, né, os sacerdotes, sobretudo, os principais sacerdotes, deram uma ordem. E eles sabiam que aquela ordem feria a vontade de Deus. Então o pastor José diz aqui, ó, não se trata de uma mera desobediência civil ou rebeldia, mas de uma defesa consciente daquilo que a igreja crê como fazendo parte de sua natureza e essência. Então nós precisamos saber quem nós somos. Nós somos a igreja. E como igreja, nós precisamos manter a nossa natureza e a nossa essência. Não obstante os homens se levantarem, não obstante realmente sofrermos, mas nós precisamos manter a nossa natureza e a nossa essência. E aí, 3 perguntas aqui, ó. A quem obedecer? A Deus ou aos homens? São 3 perguntas de uma só. A quem devemos obedecer? É claro que isso é uma pergunta retórica. E eu acho interessante que Pedro joga a responsabilidade em cima deles. Ah, vocês não são religiosos? Vocês não conhecem a Deus? Então julguem entre vós mesmos.
se nós devemos obedecer a Deus ou aos homens, e eles ficaram calados. Porque é claro que a resposta é aqui, obedecer a Deus. Outra coisa que eu escrevi foi o que eu disse agora há pouco, que quando a oração se une à vontade de Deus, que eu quero pregar sobre isso. Então, meus queridos, o que nós aprendemos nesta lição de número 7? Aprendemos que a igreja será perseguida em algum momento. Ela será perseguida. Por quê? Porque ela é voz discordante. Ela conflita com aquilo que é o sistema do mundo. Mas nós não podemos temer a perseguição. Precisamos continuar adiante, fazendo a vontade de Deus, para que o nome de Jesus seja glorificado. E Ele vai proteger a igreja. Ele vai livrar a igreja. Nós precisamos fazer uma defesa da nossa fé. Eu vejo pastores dizendo, eu tenho que lutar pela igreja. Não, eu tenho que defender a minha fé e eu tenho que lutar para proclamar o nome de Cristo. A igreja, que eu também faço parte como pastor, ela será defendida pelo próprio Cristo. Não se esqueça disso, o Senhor está pelejando por nós. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Deus te abençoe, um grande abraço, pastor Anderson Silva, e até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.